continuidade, nós vamos ver agora o nosso processo de eletrização, como que ele funciona. O processo de eletrização se dá em 3 momentos distintos. Pode acontecer por atrito, a eletrização pode acontecer por contato e a eletrização pode acontecer por indução. Vamos ver como é que funciona? Vem comigo para o quadro aqui. Vejam só, a eletrização por atrito, ela se dá quando eu pego 2 materiais de composições de matérias diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo vidro e um pedaço de lã, ou flanela, ou tecido. Certo? Se eu pegar esses 2 materiais de composições diferentes e atritá-los um contra o outro, esfregar um contra o outro, o que eu vou estar criando nesse processo? Eu vou estar criando aqui uma troca de elétrons. Os elétrons compostos no material aqui do vidro, por exemplo, e da lã, vão interagir entre si e vão se polarizar. Vai acontecer um processo de troca de elétrons. Neste exemplo aqui, entre o vidro e a lã, o vidro vai ceder os seus elétrons que ele tem livre, e ele ficará, se ele cede elétrons, o vidro vai ficar positivo. E a lã, que vai receber esses elétrons do vidro, ela ficará polarizada de forma negativa. Okay? Então esse é o primeiro tipo de processo de eletrização por atrito. Quem nunca brincou na escola, aquela velha brincadeira de pegar a caneta, né, e esfregar no cabelo, ficar esfregando no cabelo e depois encostar no papel, o papel se ergue, fica colado na caneta. Na verdade, o que está acontecendo ali? Os elétrons, está criando ali um campo eletromagnético e os elétrons estão interagindo entre si, os elétrons da caneta com o do papel. Por isso que por alguns segundos ambos ficam colados. Ok? Vamos adiante. O segundo processo de eletrização se dá por contato. Como que funciona esse processo? Supondo que eu tenho uma partícula A positiva e uma partícula B que está neutra. Se está neutra, ela está em equilíbrio. Na medida que eu aproximo essas 2 partículas, a A e da B, até o ponto de haver um contato, então, nesse exemplo aqui, como eu tenho mais prótons sobrando, esses prótons vão migrar para essa partícula B que está neutra. E eu vou ter então tanto a partícula A quanto a partícula B agora se polarizando de forma positiva. Ambas estão ficando com sinais positivos. Da mesma forma, esse processo se dá se eu tivesse uma partícula A totalmente negativa e uma partícula B também neutra. Da mesma forma, na medida que eu aproximo ao ponto de haver o contato dessa partícula encostar na partícula A, por contato, os elétrons que eu tenho a mais aqui vão passar para essa partícula e ela também vai se polarizar com a mesma carga da sua partícula que tem mais elementos livres, ou prótons ou elétrons. Nesse caso aqui, tanto a partícula A como a B ficaram negativas. Nesse outro modelo, ambas ficaram positivas. Agora, no nosso último processo de eletrização que nós temos, é a eletrização por indução. Então, o próprio nome já é autossugestivo. Induzir significa forçar a algo, mas não necessariamente fazê-lo. Então, aqui, como que acontece esse processo de indução? Mais uma vez eu tenho uma partícula A negativa e aqui uma partícula B neutra. Na medida que eu vou trazendo para encostar nessa partícula A, mas eu não posso encostar porque minha ideia é apenas induzir, o que eu vou produzir aqui? Na medida que eu me aproximo, essa partícula B que está neutra, ela vai começar a fazer um arranjo interno, onde os seus prótons vão ficar mais nessa extremidade, porque nós vimos no início do vídeo, sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem. Então aqui o arranjo dessa partícula vai começar a ficar desta maneira aqui.
os prótons vão se alinhar à esquerda e os elétrons vão se alinhar à direita, querendo fugir dessa partícula. Só que eles não têm como fugir, não tem para onde ir. Muito bem. Então aqui nós podemos fazer o seguinte arranjo. Que arranjo? Nós podemos, uma vez que essa partícula ela se alinhou dessa forma, com seus prótons à esquerda, com os elétrons à direita, esses elétrons querendo fugir, não tem como, nós podemos fazer o seguinte arranjo. Colocar um cabo condutor que vá até a Terra. E esse cabo condutor, tendo uma chave, liga e desliga. O que eu posso fazer? Eu posso determinar, na medida que eu tenho essa aproximação acontecendo, eu posso fechar esse interruptor e fazer com que as partículas negativas, os elétrons, escoam para a Terra. E na medida do tempo que eu determinar, eu fecho esse interruptor e eu vou ter essa partícula B agora perdendo elétrons, logo se polarizando de forma positiva. Então percebam que o que acontece aqui? Aqui acontece uma inversão do fenômeno que acontece por contato, onde a partícula B vai ficar com a mesma carga da partícula A. Aqui acontecerá o contrário. A partícula B vai ficar com a carga oposta da partícula A, da partícula a qual ela foi induzida. Percebam então que a eletrização por indução ela é um pouco mais elaborada, um pouco mais sofisticada, mas também é possível. Então, nós vimos hoje mais esses 3 processos de eletrização. Esse conhecimento é fundamental para darmos sequência aos nossos estudos de eletricidade, porque aqui nós já entendemos um pouquinho mais como que os elétrons atuam de forma prática na natureza. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.